saudar todo mundo que está aqui assistindo esse importante momento. Eu estava falando que as pautas que nos reúnem são poucas e eu tenho muito orgulho, muita alegria de ver aqui essa pauta reunindo tanta gente, né, do Novembro Negro. Então, queria parabenizar o Carlos, né, por essa iniciativa e parabenizar todos nós que estamos aqui em volta desse importante tema. Eu saúdo então a professora Leda, a professora Glaura, os professores André Brasil, o professor Jorge, mestre Jorge, e o nosso querido mestre, doutor José Bonifácio da Luz, mestre Bengala. Glaura, eu te agradeço muito pela confiança em estar aqui. Eu sei que eu estou aqui representando a pós-graduação, mas é uma responsabilidade para além da instituição. A gente está aqui falando sobre este livro que tanto me tocou e eu estou muito emocionada desde a hora que entrou os meninos e as meninas aqui tocando e cantando. O mestre Bengala é famoso aqui na FMG, muito famoso, é um popstar. Além dos fóruns que ele atuou como palestrante, das apresentações com os grupos da comunidade, das oficinas e projetos de extensão realizados na universidade, o mestre Bengala foi mestre em um dos módulos da primeira edição do Encontro de Saberes em 2014, originando a partir de então a formação transversal em saberes tradicionais da UFMG. A contribuição do mestre Bengala para a universidade e para seus discentes e docentes foi e continua sendo incomensurável. José Bonifácio da Luz, ou mestre Bengala, foi a primeira pessoa a receber o título de doutor em música, pelo programa de pós-graduação, também em música, a partir da regulamentação do reconhecimento de notório saber na UFMG, possibilitada pela Resolução Complementar número 1 de 2020. O dossiê do mestre, apresentado pela professora Glaura Lucas, professora do nosso programa na época, foi apreciado e aprovado pela Comissão de Notório Saber do programa e encaminhada pró-reitoria de pós-graduação. E em 16 de dezembro de 21, o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFMG concedeu, então, por unanimidade, o título de doutor por notório saber ao mestre Bengala. Para o programa de pós-graduação em música, mestre, ter aprovado o senhor como primeiro doutor por notório saber é um motivo de muito orgulho. A nossa alegria é maior ainda por ser o senhor. E é com imensa alegria e respeito que nós recebemos agora, então, em forma deste livro, o memorial dessa importante liderança da comunidade quilombola dos Arturos, em Contagem, Minas Gerais. Comunidade que alcançou amplo reconhecimento por cultivar uma pluralidade de tradições nos mais diversos domínios da vida, herdada nos modos de ser e de agir dos povos africanos trazidos para Minas Gerais. Não podemos deixar de ressaltar a importância e a competência dos professores André Brasil, César Guimarães, Leda Maria Martins, Laura Lucas, que por meio de suas escritas sensíveis, poéticas e respeitosas, conseguiram traçar uma ponte entre nós, leitores, e as belezas das práticas performáticas festivas e rituais da comunidade dos Arturos. Nesse sentido, merece destaque também as escutas que foram propiciadas pelos QR Codes disponibilizados no livro, que nos aproximam ainda mais da cultura viva e brilhante dessa comunidade. Então, após a leitura deste livro, tem que pôr sentido, olha o tanto de marcações, está praticamente uma bandeirinha aqui, mestre, ó. O tanto de coisa que o senhor falou aqui, que eu queria falar agora, mas que a gente tem que fazer escolhas, né? Eu precisei então fazer escolhas, né, para trazer os inúmeros ensinamentos que eu aprendi com o mestre Bengala. Dentre tantos ensinamentos que o mestre nos traz em seu livro, eu escolhi falar sobre o professor Bengala. Mestre Bengala nos fala sobre ser professor, abre aspas. Eu, graças a Deus, tenho muito prazer em ser chamado como professor. Nos meus ensinamentos, professor não é só aquele que sabe ler, não. Tem que professor de vários jeitos. Às vezes, tem pessoa que sabe ler, sabe escrever, e vem aqui e te pergunta as coisas. Fecha aspas.
O João Paulo Garcia, que foi aluno da disciplina Os Cantos Afro-Brasileiros dos Arturos, ministrada pelo mestre Bengala em 2016, ele vai nos contar um pouco do professor Bengala. Na apresentação do curso, Bengala disse de coração aberto que estava ali para ensinar e para aprender. É raro ver alguém que se abre de maneira tão sincera a completos desconhecidos. Acho que só fui entender o verdadeiro significado dessa fala no final do curso. Muito além de um curso retórico, como um apelo que encobre a relação de poder que se estabelece entre o aluno, a aluna, o professor e a professora, aquilo era um acordo sincero sobre o significado de troca, da reciprocidade intrínseca à relação que nós iríamos formar. Fecha aspas. Estas falas revelam, no meu entender, que, se não o maior, mas um dos maiores ensinamentos que o mestre Bengala nos traz é: ser professor é compreender que o que aprendemos na vida escolar e vida acadêmica é apenas um tipo de conhecimento. Um conhecimento importante, porém lacunar, como todos os conhecimentos. Com todos os conhecimentos. O Bengala nos ensina que ser professor implica muito mais do que ter apenas conhecimentos formais. Ele nos ensina que para nos tornarmos professores tem que pôr sentido no que aprendemos, antes de chegar na universidade. É preciso não esquecer de quem somos, de onde viemos, o que sabemos, o que aprendemos e com quem aprendemos antes da nossa chegada aqui na universidade. Pôr sentido nesses saberes aprendidos na vida demanda uma escuta atenta, comprometida e respeitosa dos que vieram antes de nós, diz o mestre Bengala. Põe sentido. Eles chegaram e falaram assim. E ele continua falando. Então, esse aprendizado que eu tenho veio do berço. E pôr sentido em tudo que você está fazendo. O pôr sentido também é você ter a responsabilidade de dar seguimento àquilo que eles passaram para a gente. Hoje pode não nos servir, mas amanhã você vai precisar. Então eu ficava sempre com aquilo na cabeça. Eu vou precisar disso. E precisei mesmo, né, mestre? O mestre exemplifica o que é pôr sentido através do tambor. É muito importante que a gente siga pondo sentido no tambor, na batida do tambor. Os tambores ensinam nós a viver, a conviver junto. Eu acho que isso é um grande ensinamento. Nós aprendemos, foi com o tambor. Aprendemos a gostar um do outro, foi com o tambor. Se um está tocando, o outro está escutando. Se o outro está tocando, o outro está escutando. Aquele largou o tambor, o outro já pega para tocar o mesmo toque que o outro estava tocando. E aí vai fazendo aquela engrenagem, aquele conjunto. Então, mestre, eu concluo dizendo que conviver, respeitar e escutar o outro para poder tocar. Isso é muito importante. Nós temos que aprender isso. Tocar para fortalecer relações de amizade. Com o mestre Bengala eu aprendi que esses saberes não dependem de um conhecimento técnico, mas de um saber afetivo, comprometido com o outro. Aprendi com o mestre que ser professor é saber ensinar aos alunos a pôr sentido em tudo o que fazem. Pôr sentido no que se ensina, no que se aprende. É, sem dúvida, algo que precisamos retomar na formação universitária. Muito obrigada, mestre. Obrigada, colegas, por nos permitirem, por meio dessa publicação, conhecer a vida e a obra do mestre Bengala. Este livro precisa ser leitura obrigatória no curso de música para a formação dos nossos músicos, professores e pesquisadores da Escola de Música. Muito obrigada, mestre Bengala.